Bom, então, olá para todo mundo, boa tarde. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. Dois. Acho que eu esqueci o grupo 6, ó. Vou mandar aqui. Pronto. Opa. Foi, eu mandei 2 vezes num grupo e pulei o 6. E aí, bora começar então a trabalhar? Então, antes de mais nada, boa tarde para todo mundo. Semana retrasada, a gente retomou os grupos há 15 dias do autismo, há uma semana da psicose, e seguiremos intercalando, então, autismo e psicose no projeto de pesquisa e extensão que vocês já conhecem, correto? A gente está fazendo essa questão de intercalar, porque uma das grandes problemáticas tem sido justamente a dificuldade de distinção diagnóstica entre autismo e psicose. E essa temática, inclusive, vocês estão vendo que não é mais uma preocupação só de psicanalistas, vocês devem estar vendo também vídeos de psiquiatras, sobretudo, também, neuropediatras ainda muito poucos, eles não têm se manifestado tanto, mas na área da saúde, especificamente na medicina, também já tem colegas apontando que é diferente quando você soma diagnósticos de quando você questiona se o diagnóstico está correto, propriamente dito. Será que a gente, então, foi diagnosticado na infância como autismo, teve um desencadeamento psicótico na adolescência? Vamos somar 2 diagnósticos ou vamos questionar o anterior? É uma boa pergunta, né? E aí, como a gente não está aqui para dar ordem em ninguém, a gente só faz a pergunta mesmo e dialogamos sobre. E os profissionais da saúde vão decidindo, cada um no seu campo, o que fazer, não é? Mas projeto de pesquisa é isso, é fundamentalmente apontar os problemas que a gente vai percebendo. Então, diante disso, a gente tem feito esse estudo paralelo. Numa segunda-feira sobre psicose infantis, numa segunda-feira sobre autismo, e vamos aí percorrendo esses 2 trabalhos. E aí, para lembrar, no grupo de psicose, vocês estão trabalhando a tese de doutorado da da Suzana, sobre as psicoses infantis, e nessa de segunda-feira a gente está trabalhando o livro do Jean-Claude Maleval, A Diferença Autística, correto? E aí a gente vai fazendo esses 2. Eu estou fazendo essa ressalva logo no início, porque algumas pessoas perguntaram. Então, veja, o projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal de Catalão, esses 2 grupos fazem parte do mesmo projeto. Lá atrás, quem está desde trás já sabe disso, né? Que a gente foi falando da distinção entre psicose e autismo, decidimos, então, estudar os 2 paralelamente, né? E, de qualquer forma, quem não está lá desde o início vai perceber que o primeiro capítulo do livro que a gente está estudando aqui, a diferença autística, é por que o autismo não é mais uma psicose. Então, inevitavelmente, vocês percebem que a gente sempre está retomando para esse tema que a gente já passou algumas vezes. Bora, então, fechar a introdução hoje? Bom, eu mandei para vocês já, como eu disse para vocês, a versão em português ainda não saiu, a tradução já foi feita, né, Francisco? Mas ainda a publicação não saiu. Então, até sai esse ano. Sai esse ano, até que eu prometo que assim que eu receber a notícia, em primeira mão, Travessia vai ficar sabendo. Tá vendo? Então, o que a gente pode ir fazendo eu fotografei aí o primeiro capítulo, então vocês já leram o prefácio do Miller, a introdução do Maleval que vamos terminar hoje, e o primeiro capítulo eu mandei aí hoje. Terminamos o primeiro capítulo, a gente vai mandando o segundo, e assim sucessivamente, até sair a tradução propriamente dita. Tudo bem? Então, a gente vai fazendo essa costura. Então, outra tradução que vai sair agora também, de um texto do Maleval que a gente transformou, eu, a Bartira e a Inês Catão também participa, a gente transformou em livro o Escutem os Autistas, fizemos um trabalho bastante interessante de atualizar para a realidade brasileira. Esse convite do Maleval sai agora em abril, então, está pertinho. Esse sai agora em abril, já mandamos para revisão ontem. Bora, então, trabalhar. Abram, por favor. Oi, Rosana, tudo bem? Como estás? Tudo jóia, gente. Tudo jóia? Deixa eu colocar aqui vocês 2. Renata, Diga. não, eu só queria aqui destacar a aula, né, que você deu, acho que foi semana passada, não foi, com o Guilherme Almeida,
O Presidente O da Ed. Associação dos Autistas. Quem não assistiu, ficou muito legal, hein? Muito, muito. Queria aqui deixar registrado quanto foi incrível, precioso, ético, assim, é fantástico. Todo mundo precisa assistir, precisa ouvir o Guilherme e as colocações maravilhosas que Renata trouxe. Imperdível. E só lembrando também, dia 21 tem mais um, que é acho que vocês devem ter visto, o Roberto Calazans, desse livro aqui, ó. Deixa eu pegar o livro dele. Esse. O Roberto Calazans fez o trabalho de pós-doutorado dele durante a pandemia sobre a questão das autobiografias. Então, esse aqui é o trabalho dele de pós-doc, com a nossa querida Angela Borcaro, que a gente gosta tanto. Que aposentou. E aí, o Roberto Calazans, que é professor da Universidade Federal de SJ, sempre esqueço. Peraí. É Minas, e eu sempre perco aqui os nomes, peraí. São João del Rei, é porque os nomes são longos, né? Professor da Universidade Federal de São João del Rei, vai estar comigo dia 21 também, numa aula aberta, sobre a importância das autobiografias no autismo. E depois, em março, vai ser vocês também podem ir lá acompanhar, vou mandar aqui bonitinho, que é a Marcela Decor. A gente também vai falar um pouquinho sobre essa temática. Gente. Que é dia... Estou eu aqui com as datas, gente. Eu e datas andamos terríveis. Eu não sei se vocês têm problema com data, mas para eu lembrar, as datas... depois eu pego a data direitinho e mando lá no grupo. Mais fácil do que eu ficar procurando aqui agora. Então, bora começar a trabalhar. Abram, por favor, então, aonde eu vou retomar um pouquinho do ponto que a gente parou para não ficar uma colcha de retalho. Eu vou pedir para retomar do ponto em que a gente parou a discussão. A gente estava falando, no momento em que a gente estava ali debatendo, sobre essa questão da neurologia e da ideia de pensar o autismo a partir da neuroimagem, e as limitações disso. Vocês se lembram que a gente estava falando sobre isso no final do nosso último encontro? Então, eu vou retomar sobre os riscos do que a gente está chamando aqui de uma redução. O que a gente está chamando de redução? Considerar, embora no DSM-5 o autismo está contemplado dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, pensar só a partir de neuroimagem, além de ser completamente impreciso, seria uma redução. Por que impreciso? Vocês já viram alguém conseguir fazer diagnóstico de autismo por neuroimagens? O diagnóstico é clínico, ele segue clínico. Você pode até solicitar, se a família tiver condição financeira para pagar, exames de imagem de toda a ordem. Até são interessantes, claro, de serem feitos para verificar se não tem nenhuma outra condição, mas não para o diagnóstico do autismo propriamente dito. Eles são bons para excluir outras possibilidades, talvez, que a neuroimagem abarca, mas não esse caso. Então, veja, há uma redução que a gente está tentando questionar aqui. Essa redução, então, que apaga o que o homem deve ao social, e aí lembre-se, Freud, né, de boca cheia, como a gente costuma dizer, diz que todo ser humano é um ser social. Então, nós somos muito mais sociais do que biológicos. Inclusive, toda vez que alguém começa a comparar o ser humano com o biológico do que o social, o caminho não é bom, vocês já perceberam? Normalmente, quando fala de pais que abandonam, os machos na natureza abandonam os filhos. Aí, quando fala de violência contra as mulheres, os machos são violentos. Nunca é coisa boa. Vocês já perceberam que todas as vezes que querem tirar o ser humano do âmbito social e colocá-lo no campo biológico, é para não justificar coisa boa? É normalmente para justificar alguma coisa problemática? Então, nesse sentido, nós não cometeremos esse equívoco. O ser humano é um ser social.
Eu não estou dizendo que ele não tem uma base biológica, eu estou dizendo que a linguagem, a cultura, atravessam, modificando e muito a relação deste ser humano com essa base biológica, com esse corpo biológico. Bom, então voltamos nesse E ponto. sem contar, né, os discursos da eugenia, né, que se amparam numa biologia, né, para propor os absurdos. Eu estava lendo na Radiz, eu não sei se é aquela revista da Fiocruz, que tem um artigo, né, dedicado à pessoa com deficiência, e tem lá um relato de uma mãe que pega uma pesquisa nos Estados Unidos que, na pandemia, né, as pessoas com síndrome de Down eram meio que deixadas de lado por conta da síndrome. E ela faz um recorte também dessa coisa do ser detectável biologicamente, né, antes, tipo, o feto, onde isso vai dar, né? O perigo que isso, né, pode trazer, no sentido de Inclusive, acho que interromper uma todo mundo gravidez. viu, né, o Francisco, acho que todo mundo viu aquele deputado federal, não sei se vocês viram, vocês não viram, a Associação dos Autistas do Brasil até divulgou o trecho de um deputado federal que aponta para a possibilidade que ele é completamente contra o aborto, mas se fosse possível para não nascer com síndrome de Down, autismo, aí ele seria a favor. Opa, aí a gente já vai para um lugar perigoso. Pois é. Esse perigo existe, né? Esse perigo existe. Aí a gente já está indo para um lugar bastante complicado, porque a gente nem vai entrar agora sobre a questão da descriminalização do aborto, que, diga de passagem, é um assunto importantíssimo. Mas, neste ponto específico que você traz, Francisco, veja, todas as vezes que o biológico é colocado em primeiro campo, alguma coisa parece ir para um lugar esquisito. E esse estranhamento a gente está aqui para questionar, né? Bom, então, voltando aí um pouquinho no ponto que nós estávamos, então, veja, se a neuroimagem, voltando para cá, se a neuroimagem abarca bem os elementos da geografia do cérebro, adorei esse termo, a sua dinâmica, entretanto, escapa da neuroimagem, ou seja, o modo de funcionamento escapa dessa geografia. O psiquismo é infinitamente mais complexo que uma duplicação, uma imagem, uma fotografia do cérebro. Tudo leva a supor que uma situação idêntica gera estados cerebrais diferentes de um sujeito a outro, ou em um mesmo sujeito em momentos diferentes da vida. O discurso das neurociências promete uma abordagem redutora do sujeito, levando em conta apenas uma cognição que deveria governar o afetivo. E aí vem uma coisa muito ingênua aqui, eu não tenho muita outra palavra para dizer. A ideia de que a cognição governa o afetivo, ela, no mínimo, é bastante perigosa, de novo, mas também ela é ingênua. Então, significa que alguém, quanto mais inteligente, maior controle afetivo terá? Não é isso que a realidade nos mostra, é só a gente abre os jornais e vão lendo aí que vocês vão chegar à conclusão de que não é exatamente isso que a realidade nos mostra. Então, tem uma abordagem muito redutora sobre o sujeito, que, no final das contas, acho que o ponto fundamental, o psiquismo, é infinitamente mais complexo do que o cérebro, do que a imagem do cérebro, do que qualquer coisa de ordem de uma fotografia ali. A tal da inteligência emocional vende muito, Rosana, vende muito. Vende há muito tempo, mas ainda tem gente que acredita nisso. Mas, no final das contas, não é suficiente aqui para o nosso campo. Então, seguindo um pouquinho mais, vamos dar um salto agora para a próxima página 15 do PDF, né? E aí a gente chega aí no tema principal desse livro, que é exatamente o ponto onde a gente parou, né? Então, por falta de uma causa conhecida, já passamos por aí, não sabemos qual a causa do autismo, então, embora ele esteja classificado como transtorno do neurodesenvolvimento, isso não significa que se saiba exatamente o que causaria esse tal desse transtorno do neurodesenvolvimento. Embora se fale de base genética, não se sabe qual é o gene que foi alterado, e se souber qual foi alterado, ainda tem que saber o que o alterou. Vocês percebem que a coisa não está tão simples assim.
Então, só tomem cuidado que quando levanta-se essa bandeira, é genética, a pergunta que em seguida vem é, e qual é, né, o traço genético, qual é o gene? Essas respostas não existem. Então, a gente fica um pouco preocupado, eu brinco que isso é carteirada, tá? Essa coisa das evidências, eu tenho um artigo interessante sobre a indústria das evidências no Brasil, porque, no final das contas, essa coisa da indústria das evidências é essa coisa dessas carteiradas de, então, psicologia baseada em evidências, psiquiatria baseada em evidências, autismo baseado em evidências, mas essas evidências, cuidado, elas são evidências um pouco falaciosas, vez por outra, talvez até um pouco fantasiosas. Há uma ambição do que se gostaria de se descobrir, não do que se já descobriu. Eu sei que tem-se uma ambição, tem até um projeto antigo, eu não sei se vocês se lembram, o Projeto Genoma, já ouviram falar? O Projeto Genoma, antigo, né? Tem até um filme sobre esse, ó, de 20 anos atrás, chama Gattaca. Quem não assistiu, assista, maravilhoso esse filme. Lembra, Catarina? Gattaca, muito bom. Então, o Projeto Genoma, que existe há mais de 2 décadas, ele tem essa ambição de saber de antemão todas as doenças emocionais e físicas que teremos, saber de antemão o nosso potencial no futuro, né? Talvez, inclusive, decidir lá quando você nasce, se você vai ser, sei lá, cantor de ópera, pedreiro, músico, o que você vai ser. Eu não estou dizendo que a sociedade não tem essas ambições. Mas por que a ambição a gente não vai dizer que já alcançou, e, na verdade, eu confesso para você que eu espero que não alcance. Em que sentido? Então você é contra a ciência porque eu não acho que isso é ciência. Para mim, isso assistam Gattaca que vocês vão entender o que eu estou falando, que é esse filme, quem não assistiu. Imagine o seguinte, dependendo de determinados traços já definidos, quando você nasce, vão decidir todo o seu futuro. Sem chance para o risco, sem chance para o desejo, sem chance para a escolha, como se as coisas estivessem pré-determinadas. Eis um perigo que eu particularmente prefiro não correr. No campo específico do autismo, isso já está acontecendo, tomem cuidado. Você já tem, de algum modo, essa que a gente fala dessa profecia, né, autodeclarada, essa ideia de que alguém, por ter um diagnóstico, é esse mesmo, Ricardo, alguém, a partir de um diagnóstico, já vai ter o seu futuro definido pelos seus pais. Eu estou falando isso porque, por exemplo, coisas que eu já vi, e assim, não é um caso ou outro isolado, são muitos, tá? Eu vou pegar um exemplo específico, mas como metáfora de vários. Do atendimento do projeto de pesquisa, que são dezenas, centenas de pessoas ao longo dos anos, aí centenas, na verdade, um caso me chamou muita atenção. Quando o menino recebeu o diagnóstico do autismo, a mãe já decidiu construir uma casinha no fundo do quintal. E aí perguntado, mas por que você está construindo uma casinha no fundo do quintal? Porque agora eu sei que ele vai morar comigo para sempre. Então, assim, ele recebeu o diagnóstico por volta dos 6, 7 anos de idade, nem foi tão cedo assim como vários recebem, mas ali ela já começou a juntar os tijolos para poder construir a casa no fundo do quintal, com a certeza que quando ele fizesse 18, 20, ele não iria para lugar nenhum, ele já estaria ali. Por quê? Por que ele não iria já de antemão? Como é que se sabe? Como é que isso está determinado? Consegue entender os perigos de você já juntar os tijolinhos? Então, essa ideia da gente já antecipar, essa ideia é o que a gente está colocando aqui. Então, por falta de uma causa conhecida, essa apreensão do autismo permanece hoje essencialmente clínica, né? A gente tem variações da definição do autismo, não é só na psicanálise, também na medicina, e aí vamos voltar a isso, vamos voltar lá para o texto para a gente retomar desse ponto. Então, volta lá. Então, veja, o autismo, então, ele hoje, continua sendo clínico, e aí, por que é clínico? Aí, vamos de novo, quando as pessoas falam assim, recebi o diagnóstico, esse diagnóstico, ele é uma certeza absoluta, cravada em pedra? Vocês entendem que ser clínico tem variação do clínico que atendeu? Tem variação do momento em que a pessoa foi atendida, tem variação da abordagem teórica utilizada,
tem variação se for no sistema público, convênio ou privado, tem uma série de variações que a gente não pode fingir que não existem. Essas variações precisam ser consideradas. Um diagnóstico é feito numa consulta, um diagnóstico é feito em 6 meses. Um diagnóstico é feito aos 3 anos ou aos 30 anos. Então, é interessante, de novo, não estou aqui fazendo profecia sobre o que é certo e errado, estamos levantando as questões. As pessoas, elas sofrem variações ao longo da vida e ao longo até das influências das quais elas estão rodeadas. Então, continuando ali, e é também a clínica que nos orienta quanto aos modos de tratamento, inclusive dos autistas mais severos. Uma clínica bem mais ampla do que aquela que está contida nos protocolos. Por que ela é bem mais ampla? Porque o leque dos autistas é gigantesco. Pensem o leque. Deixa eu colocar o leque um pouquinho mais amplo do que a medicina faz, tá? Às vezes, a medicina considera o leque só em relação ao grau de suporte. Mas eu queria que vocês considerassem o leque um pouco mais complexo que isso. Vamos colocar nesse leque os tempos do sujeito. Vamos colocar nesse leque a idade cronológica, que é diferente dos tempos do sujeito. Lembram da diferença? Porque, às vezes, o sujeito ele tem idade cronológica 6, mas em tempo do sujeito ele está ali ainda com 1, 2. Vocês entendem que não é a mesma coisa, né? O tempo do sujeito e a idade cronológica. Acrescentem nisso as questões sociais e econômicas. Vamos acrescentar nesse leque. Acrescentem nisso a cidade e a região do país onde ele mora. Se é uma cidade, a gente estava falando de barulho, né, Camila, agora há pouco, se é uma cidade mais barulhenta ou menos barulhenta, é uma cidade que a gente pode brincar na rua, não pode brincar na rua. Vocês entendem que isso faz diferença? Por exemplo, existem várias cidades que a criança não brinca, nem na rua, não vai na casa. Eu piro para isso, né? Às vezes, quando eu pergunto, falo assim, mas e a criança não sai de casa? Não, só para ir para a escola e as atividades. Mas, assim, o brincar livre, quando acontece brincar livre, o que é isso? É ir para a casa de um coleguinha, receber coleguinha em casa, noite do pijama, sair para a rua, brincar no condomínio, levar para o clube do final de semana e deixar ele lá, a criança brincando com as outras crianças. Depois da escola, passar num parquinho, a pessoa me olha como se eu fosse uma alienígena, e eu penso, é tão estranho assim? Pensar que a criança precisa de um brincar livre, de em algum momento ela não esteja completamente administrada por um adulto, é tão louco assim? Acho que vocês percebem que não é tão louco, né? Mas isso tudo faz diferença? Faz diferença. Por exemplo, vamos colocar nesse leque também a toxicidade das telas. O quanto essa criança foi exposta à tela, o quão cedo começou e a quantidade de tempo que ela fica exposta à tela desde pequenininha. Vamos colocar nesse leque também questões raciais. Posso colocar questões raciais nesse leque? Vamos colocar nesse leque também recorte de gênero. Agora vamos sacudir tudo isso e dizer, esse é o leque do autismo. Consegue entender de que não é tão simples assim? Então, veja, quando eu penso nesse leque gigantesco, eu preciso pensar que a clínica do autismo ela é muito mais ampla do que qualquer protocolo. Ou qualquer protocolo, sobretudo, baseado em evidência. Porque a clínica do autismo, primeiro, um protocolo dos Estados Unidos não serve ao Brasil, tá? Queria deixar um pouco claro, nós somos um pouquinho diferentes, ainda bem, daquele país que eles escolheram aquele carinha alaranjado para governar. Então, nós somos um pouquinho diferentes em vários aspectos. Nesse sentido, seria interessante que a gente pensasse também nas nossas próprias ferramentas, um pouco mais adaptadas à nossa própria realidade, um pouco mais adaptada ao tamanho do país, às condições financeiras e assim por diante. Então, é desse leque que eu estou apontando. Então, uma clínica muito mais ampla do que qualquer clínica contida num protocolo. Voltando, então, aí ao texto. Voltem lá. Pronto. Então, voltando aí ao texto, veja, a nossa reivindicação, então, e a gente tem uma reivindicação da diferença autística, e esse é o tema do livro. É aqui que a gente vai ficar circulando em torno desse tema na leitura do livro. A nossa reivindicação da diferença autística como funcionamento psíquico original não se acompanha de uma adesão
a noção da neurodiversidade, que em geral está associada a ela. Então, não é uma adesão àquela noção exatamente como ela está desenhada, é um pouco mais complexa. Nesse sentido, a abordagem psicanalítica propõe uma apreensão completamente distinta sobre a diferença autística a partir do funcionamento subjetivo e da maneira de se proteger do desejo do outro. A diferença não é entre o autista neurotípico, mas entre autista, não é entre autista e neurotípico, mas entre autista, neurótico, psicótico, sabendo que todo sujeito participa de uma dessas duas estruturas. Veja por que é importante essa provocação que ele coloca aqui. Se eu parto do pressuposto que a diferença é só entre o autista e o neurotípico, vocês entendem que eu já estou jogando todas as psicoses para dentro do autismo? Porque, veja, então tudo que não for neurotípico é atípico. Eu estou jogando, então, para o campo dos autismos as psicoses. Consegue entender o perigo? E aí eu saio de um erro diagnóstico antigo, que era jogar os autistas para os psicóticos, e vou para um erro contemporâneo, jogar os psicóticos para os autistas. Será que eu não preciso pensar um pouquinho mais, não na diferença entre dois grupos, mas entre três grupos, os autistas, os neuróticos e os psicóticos? Pensando, então, que todo sujeito participa de uma dessas estruturas subjetivas. Então, pensando aqui, a princípio, nessas três. A perversão está de fora de propósito, porque é outra polêmica que nós não vamos entrar neste grupo neste momento, uma polêmica de cada vez. Então, veja, a abordagem psicanalítica, então, quando ela fala da diferença autística, ela está incluindo aqui a diferença do autismo para a neurose, mas também do autismo para a psicose. E a diferença autística aqui tem a ver com um certo funcionamento subjetivo e a maneira que esse sujeito busca se proteger do desejo, da invasão, do olhar, do barulho, vindo do campo do grande outro. Lembrando que é o outro com maiúsculo, é a cultura, é a lei, é tudo aquilo que, de algum modo, busca invadir, busca atravessar, e para o neurótico, esse atravessamento, ele é assimilado, e para o sujeito autista, esse atravessamento, ele é recusado, à medida de que o sujeito se protege desse atravessamento. Então, tem uma diferença, mas não é fora-cluído. Percebe a diferença? É de outra ordem. Ele é percebido e ele se protege dessa invasão. E aí vem interessante aquilo que a gente já falou da outra vez. Existem, então, autistas neuróticos e psicóticos felizes. Por que não existiriam? Não tem uma estrutura boa e uma estrutura ruim. São modos diferentes de funcionar no mundo. Por consequência, reivindicar a diferença autística não é reconhecer implicitamente a existência de um grupo dominante, salvo aí, inclusive, para alguns psicanalistas de plantão que acham que a psicanálise só atende neurose. Isso me irrita profundamente, tá? Me irrita profundamente quando alguém fala, mas se é psicose, a gente deve encaminhar? Autista é atendido pela psicanálise ou a gente só acompanha a família e encaminha para, sei lá, para onde que eles encaminham? A psicanálise, ela não é, desde Freud, já houveram algumas modificações importantes, mas a psicanálise não atende só neurose, isso está claro, né? Na época do Freud, lembrando que o Freud nasceu em 1850, bolinha, 56, 57, na época do Freud, a proposta inicial do Freud foi estruturar uma clínica para neurose. Séculos se passaram e a gente estruturou uma clínica também para as psicoses e hoje também para o autismo. Então, a primeira coisa, não existe um grupo dominante, ou seja, o neurótico. Quando a gente estuda a partir da neurose, não é porque a neurose é a melhor de todas, a gente estuda a partir da neurose porque ela foi a primeira a ser estudada. É a mais antiga, aonde os conceitos foram fundamentados em primeiro lugar. Entende a diferença? É porque começa dali por questões teóricas e não por preferência de estrutura. Então, o que seria a referência dessa diferença? Então, cada um dos modos de funcionamento subjetivo é diferente de outros dois. Então, o autismo é diferente da psicose e da neurose, a neurose é diferente do autismo e da psicose, assim por diante. E nenhum deve ser considerado como um padrão, inclusive a neurose. Porque se eu considerar um padrão, eu estou dizendo que o outro é um desvio ou um déficit. E a gente está tentando liquidar essa ideia, vocês entenderam? A psicanálise, ela está tentando não trabalhar com a ideia de desvio ou déficit.
Se eu falar que a neurose é o padrão, qualquer coisa que não é neurose passa a ser uma falha, um déficit, um furo. A gente não está tentando liquidar com essa ideia? Então, tira a ideia de padrão. Então, quanto ao neurotípico, definido como toda pessoa sem diferença neurológica, olha que coisa otimista, né? Não se trata de nenhuma dessas estruturas subjetivas. Não é nada mais do que uma ficção estatística indetectável. Então, assim, os neuróticos têm muitas diferenças neurológicas. A questão é que há uma ficção do que você está procurando ali. Mas tem, digamos, diferenças afetivas, tem diferenças neurológicas, tem diferenças na relação com o campo do outro, da linguagem. Bom, então, seguindo um pouquinho mais, vamos para a página 16. Em contraste, aqueles que reivindicam a diferença autística, que essa seja fundada no cérebro, e aí aquilo que a gente está tentando entender, que o cérebro é uma redução, e o aparelho psíquico, ele não nega... Gente, está claríssimo que dentro da cabeça tem um cérebro, tá? A gente falou sobre isso, assim como você tem estômago, fígado, ninguém está questionando a existência dos órgãos. O que a gente está questionando é o reduzir o ser humano a um órgão, seja lá qual for o órgão. Então, em contraste com aqueles que reivindicam a diferença autística, que essa seja fundada no cérebro, ou a discernindo a partir de um funcionamento subjetivo, estes convergem ao colocar as questões que incomodam. Por que querer impedir uma criança autista de fazer flapping? Ou seja, por que uma criança autista não pode fazer as suas estereotipias? Seja o flapping ou qualquer outra estereotipia. Por que impedir uma criança autista de fazer isso? Inclusive, se vocês assistiram a aula com o Guilherme, se não assistiram, eu convido vocês a assistirem, ele fala, inclusive, sobre isso, sobre a importância e o quanto que, quando foram proibindo ele de fazer as estereotipias, ele acabou indo para os cortes, por exemplo. Porque a angústia, o que organizava minimamente aquele corpo eram movimentos estereotipados, que, no caso, não eram considerados movimentos estereotipados problemáticos porque é autismo, porque o diagnóstico nem estava lá, mas porque o pai achava que esse movimento quebrava o punho, e isso era homoafetivo. Olha só aonde que a gente vai, né? A gente vai para uns lugares muito obscuros do humano, né? E nesse obscurantismo do humano, a pergunta que fica para a gente é por quê? Aí eu vou até perguntar de outra forma, vou até sair do autismo agora. Por exemplo, cruzar a perna. Cruzar a perna é um assunto tão polêmico, né? Por que a mulher não pode cruzar a perna? Vocês não estão vendo, mas eu estou cruzando a perna aqui, colocando o pé no joelho. E por que o homem não pode cruzar a perna colocando o joelho no joelho? Tá? Imaginem que vocês estão vendo cruzando e descruzando a perna, que obviamente não dá para ver. De onde se tirou a ideia? E aí você tem, então, se uma menina cruza a perna com a perna aberta, ela vai levar uma bronca, que isso não é coisa de menina direita. Se o menino cruza a perna colocando o joelho com o joelho, ele vai levar uma bronca, que isso não é coisa de homem. De qualquer forma, vamos jogar com isso, que a gente já questionou no campo do gênero, podemos questionar também no campo da diferença autística? Deu para entender a provocação? Então, veja, se a gente está tentando quebrar esses paradigmas do que é normal ou não é normal, e estamos querendo tirar a palavra normalidade da história, podemos tirar também em relação às estereotipias e características do autismo? Deu para entender a provocação? Veja, eu espero que nessa sala, em 2026, ninguém tenha nenhum problema com formas de cruzar as pernas, ou usar calças ou saias, ou a lista é tão grande, né? A gente vai ficar horas aqui. Nessa nossa conversa, em 2026, isso não pode ser mais um problema. Então, vamos agora para a diferença autística. Se a característica do autismo inclui, por exemplo, determinadas estereotipias, a questão que fica e que nos incomoda é por que eu tenho que impedir alguém da sua estereotipia. Por que eu tenho que, por exemplo, ensinar o autista a olhar nos meus olhos a qualquer custo? Segurar o queixo dele, virar na minha direção. Dar biscoitinho quando ele cumpre a tarefa.
Por que que eu tenho, Giana, como você coloca, impedi-lo de andar na ponta dos pés, a não ser, claro, lembrando, não estou dizendo que, por exemplo, andar na ponta dos pés não dá um problema de encurtamento do tendão, não tem que fazer fisioterapia, não estou dizendo a parte biológica, e aí vamos fazer fisioterapia, natação, aula de balé, as coisas necessárias para este corpo, que às vezes estica a perna demais e acaba ficando em X, que anda na ponta do pé e acaba ficando com encurtamento. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando do incômodo, não com os danos que isso causa no corpo, mas incômodos com explicitar o autismo em público. É desse que a gente está falando, entende? Então, por que que eu preciso ensiná-lo a olhar nos meus olhos a qualquer curso, né? Então, quando a gente fala de levar em conta a diferença autística, qualquer que seja a maneira de conceber essa diferença, implica, portanto, pegando aí o texto, uma ruptura com esses discursos normativos veiculados pelos protocolos e pelas boas práticas. O que a gente está propondo é romper com essa ideia de boas práticas ou de protocolos. Tudo bem? E aí, só para fechar esse ponto e vou para a pergunta, último pontinho aqui, volta lá compartilhar. Último ponto dessa parte. Então, veja, a objeção, então, mais frequente, a apreensão do autismo como diferença, ou seja, não é uma questão de anormalidade, mas de diferença. Estamos trocando o déficit ou o anormal por diferença. Então, a principal objeção em apreensão do autismo como diferença e não como uma doença ou deficiência consiste em sublinhar de que se trata de um movimento gerado pelos autistas sem deficiência intelectual, os quais não levariam suficientemente em conta as formas mais severas. Quando se trata de melhorar o mal-estar do autista, o tratamento social não pode, em todas as circunstâncias, ser substituídos para os cuidados, né? E aí vamos conversar um pouquinho, depois a gente continua esse finalzinho. Maria, Inês? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, você? Tudo bem. Então, aquela hora que você falou em relação aos pais que falavam que ele não poderia fazer estereotipia por causa de acaba uma coisa que não é falada em relação ao preconceito, né? Porque uma coisa que quase não é falada e que eu percebo é que quase não os pais colocam os filhos como sintoma para fazer terapia e muitos pais nunca fizeram terapia. Isso aqui é outra questão que eu levanto, né? Porque muitos não fazem terapia e muitos filhos passam violências dentro de casa. E às vezes violências veladas. Violências veladas. Então, isso daí eu acho que seria interessante de se investigar para ver que sintoma é esse que está acontecendo, porque o que acontece? Porque o autista, ele é muito sensível ao ambiente. Eu falo assim, se o autista ele não consegue ficar em um ambiente, é bom investigar o ambiente, porque às vezes é um ambiente hostil, né? Então, eu acho que é interessante essa investigação, não sei se faz sentido para vocês, só que eu estou colocando isso daí, que às vezes o lugar que era para ser um lugar de segurança, às vezes é um lugar de violência. E também não são todos os autistas que têm estereotipia. Tem autistas que eles têm a questão da alimentação de segurança, como se fosse um alimento de segurança naquele momento. Então, ele vai, vamos supor, vou dar um exemplo, às vezes pode ser até uma pipoca. Ele vai comer durante aquele tempo para poder se autorregular, para poder, assim, acalmar. Às vezes ele vai pegar um alimento que é um alimento como se fosse protetivo. Em relação ao olhar também, às vezes o autista, muitos olham nos olhos, só que quando eles não olham, às vezes é por não se sentir seguro. Então, são questões que eu estou colocando aqui para poder gerar mais reflexão.
Maria Inês, esse é o ponto que a gente está colocando. Não existe um protocolo, assim como não existe também um código exato de fenômenos ou de manifestações. Uhum. E mesmo as estereotipias não são todas idênticas, não são todas. A gente coloca aqui o do flapping e do olhar como um exemplo, mas não como um modelo, de modo algum, mas como um exemplo. Existem várias outras questões. A pergunta que fica aqui é que essa diferença autística, ou seja, aquilo que aparece do autismo em público, a partir de comportamentos ou manifestações das mais diferentes formas, a pergunta que fica é por que o tratamento focaria justamente em exterminar, em retirar essas manifestações. Se isso seria o mais útil e o mais interessante para o próprio sujeito autista. Segunda coisa que você colocou, e aí vale para toda a clínica, quando a gente leva ou propõe que alguém vá fazer análise, é muito comum que nós mesmos precisamos de análise, tá? E a gente está mandando a outra pessoa para não ir. Então, eu nem diria isso só no campo do autismo. Sabe aquela quantidade de pessoas que falam assim, estou ligando para marcar terapia para o meu marido. Aí você pensa, essa pessoa deve estar precisando, né? Mas ela primeiro vai encaminhar a família toda. Você já viu essas pessoas que mandam todo mundo, mas ela própria não vai? Então, nesse caso, Maria Inês, você tem toda a razão, seria interessante que os pais também fizessem. Entretanto, aí eu vou para um outro ponto, Alba Flesler, aquela psicanalista argentina, ela nos traz uma reflexão interessante sobre o lugar dos pais. Estou falando especificamente na clínica com crianças e adolescentes, mas pensa ainda que temos adultos e idosos também nessa conversa. Ela fala um ponto interessante sobre o lugar dos pais. Se eu colocar como condição para o tratamento da criança o tratamento dos pais, não começa nenhum nem o outro. Se eu colocar o tratamento, os pais, muito dentro do tratamento da criança, vira terapia de família e não a análise da criança propriamente dita. Vocês estão percebendo? Se eu não chamar os pais de modo algum, eu acabo não conseguindo atender efetivamente a criança, porque não tem quem vai fazer o que a gente chama, que o Freud chamou de influxo, que é justamente essa orientação ao nó, orientação ao enlace que a gente dá para os pais. Ou seja, a gente está numa sinuca de bico. No final das contas, é um manejo sempre um tanto complexo. E não é só no autismo. Mas sim, essas ponderações são extremamente importantes. Seguindo um pouquinho mais, Flávia? Boa noite. Então, quando você disse lá, Renata, atrás, sobre a questão da parte neurológica, e eu estava me lembrando, né, eu tenho um filho de 14 anos também, que está no espectro, eu lembro que o médico queria que a gente fizesse exame genético, e eu lembro como se fosse hoje, e eu não tinha conhecimento nenhum, né, eu não sabia nem o que era o autismo. Eu escutei isso no consultório, ali naquele momento, e meu marido falou assim, para quê? Vai resolver para quê? Porque você sai daquele consultório ali, né, como a gente já falou aqui, com 40 horas de aba e se vira. E a gente que corra atrás, né? E a outra questão, sobre a questão do sujeito autista, né? Eu moro nos Estados Unidos, e você até mencionou, quando você foi mencionando o tempo, a idade, o nível, e isso toca muito, e é algo que isso reflete muito, não só como profissional hoje, mas como mãe, até numa reunião na escola, aqui nos Estados Unidos, né? Onde as pessoas têm aquele... o ideal, que não é ideal, eu moro aqui, moro bem, tem tudo aquele recurso que todo mundo acha que a gente vai ter, mas no final acaba todo mundo dentro da mesma caixinha, porque o interesse, na verdade, da escola, no caso aqui uma escola pública conceituada, não é exatamente o sujeito, é uma ilusão. Por quê? Porque eles estão interessados que a escola continue ali com grade A, né? Plus, mas o emocional desse adolescente em especial, né, no caso do meu filho, de outros que eu vejo, eles não estão nem aí. Joga aquela criança, ela funciona na educação generalizada, com apoio aqui, mas vem cá, você joga a criança ali e não quer dar o suporte emocional, eles não estão
preocupados com isso, né? Graças a Deus, a gente tem outros recursos para que isso seja coberto, mas nem todo mundo tem ou entende dessa forma. Então, E é uma coisa que me preocupa, e aí, pegando essa sua experiência para cá, é que o Brasil, ele tem uma história, um histórico de ser colônia. E nós estamos com muita dificuldade de deixar de ser colônia, embora a gente já tenha um tempinho para isso. E às vezes a gente só muda o nosso colonizador, né? A gente deixa, por exemplo, de ser colônia da Europa, começando por Portugal, e passa a ser dos Estados Unidos. Então, quando você traz isso, o que mais me preocupa? A importação de uma teoria sem questionar, de protocolo sem questionar, de tratamento sem questionar. E eu estou colocando sem questionar de propósito, porque eu não estou dizendo com isso, por exemplo, nós estamos aqui estudando um autor francês, e uma teoria que começou com um austríaco. Mas estamos tentando fazer um movimento constante de atualizar para a nossa realidade, de fazer uma leitura brasileira, de sair de uma posição, de uma repetição de um protocolo de funcionamento. Por exemplo, isso que você coloca entre o comportamento e o afeto. Será que o melhor é necessariamente o funcionar por funcionar? Às vezes, não funciona como aquilo que se espera nobremente à sociedade, mas é mais interessante para o sujeito que vive dentro daquele corpo. Então, tem uma discrepância, às vezes, que é interessante a gente observar, né? Mas, fundamentalmente, e essa é a grande sacada do Maleval. O Maleval, ele vai, vocês vão perceber nesse livro, ele estuda, por isso que o Jacques Lamelaire fala, né? Eu vou a Maleval para me instruir, a gente também. Porque, ao invés dele criticar do lado de fora, ele mergulha para falar, não vou estudar isso daqui, para localizar ali o que é interessante e o que não é. Inclusive, dentro da clínica, né, de tantos outros estudos, já te acompanho aqui, enfim, em todos os outros que eu tento, e é isso, eu não fico só parada, né, até mesmo dentro da comunidade brasileira aqui, de grupos de mães que eu até também participo e coordeno, alguns, né, que eu faço parte, que eu até abri, a gente fica nessa luta. Eu não posso, não é porque eu estou num país que não é o meu, mas o filho é meu, e eu vou lutar. E aí eu levo também isso, inclusive, para a escola, porque quando tem essas reuniões que vem todo mundo para a gente ali, né, definir os objetivos dos próximos 4 anos, que nem eu sei que eu vou fazer amanhã, o meu filho vai ter que saber o que ele vai querer fazer daqui 4 anos, eles estão preocupados academicamente, enfim, e eu não fico parada, e isso é muito importante. Esse livro é maravilhoso, eu sou muito grata de ter essa oportunidade aqui, de estar aprendendo com você e com todos os colegas também. Obrigada. Então, vamos seguir um pouquinho mais. Gabriel, antes de passar para você, só vou voltar no texto mais um pedacinho e volto para a nossa conversa, tá? Só para a gente poder, porque hoje o objetivo é terminar essa introdução. Então, só avançando mais um pouquinho, que aí conversa exatamente com isso que você estava colocando, Flávia, que é a coisa da abordagem cognitivista. Então, a gente está aqui justamente fazendo esse contraponto entre as linhas de estudo e de tratamento. Então, segundo a abordagem cognitivista, a especificidade do autismo reside em uma outra inteligência, e isso parece bem estabelecido. Entretanto, segundo nós, essa cognição original se apoia sobre um funcionamento afetivo e libidinal. Então, veja, a psicanálise, ela não ignora a importância da cognição, da inteligência, óbvio que não. Mas a gente não pensa em termos só de comportamento e cognição. A gente pensa em funcionamento afetivo e investimento libidinal. E a gente vai entendendo isso pouco a pouco, para quem já está estudando há algum tempo, já está com isso bem organizado, inclusive o circuito pulsional do autismo, mas quem está entrando agora vai ficando cada vez mais claro. Então, trata-se de uma hipótese psicanalítica, ora, para a maior parte, trata-se de uma hipótese psicanalítica, ora. Para a maior parte, nem os autistas, nem os pais, e nem mesmo as autoridades sanitárias estão preparadas a se interessar no funcionamento afetivo ou libidinal. Às vezes estão mais interessadas em outro funcionamento, entende? O funcionamento prático. Sabe abrir a torneira, sabe ir no banheiro?
dá conta de fazer a série tal, ou seja, o funcionamento do comportamento ou funcionamento cognitivo, talvez seja a principal preocupação e a principal urgência, e se torna, por vezes, a única preocupação e a única urgência, entende? E a pergunta que fica é, será que as autoridades sanitárias e mesmo os próprios pais ou sujeitos autistas estão preparados a se interessar em outros funcionamentos, mais especificamente o funcionamento afetivo e libidinal? As neurociências cognitivas que regem a abordagem contemporânea do humano fazem obstáculo epistemológico à levada em consideração da dinâmica inconsciente identificada por Freud. Apesar de tudo, fazer ouvir uma abordagem psicanalítica do autismo, né? Que loucura é essa que a gente está fazendo, né? Como é que a gente vai fazer ouvir aos pais, às escolas, às entidades sanitárias, como é que a gente vai fazê-los ouvir sobre uma abordagem psicanalítica do autismo? Porque ela nos parece atualmente capaz de dar conta da especificidade da diferença autística com mais precisão do que as terapias cognitivistas. O reconhecimento da mediocridade dos resultados dos métodos cognitivo-comportamentais para tratar o mal-estar autístico começa a se impor. Logo virá o tempo de uma difusão dos métodos psicodinâmicos espontaneamente utilizados por certos autistas, quando eles não são impedidos em seus esforços. É o que prega a abordagem psicanalítica, não procurando uma causalidade na história do sujeito autista, mas se apoiando sobre o que o Asperger nomeava de hipertrofia compensatória. Olha que interessante, fazer as pessoas, né, as instituições, ouvirem sobre uma abordagem psicanalítica do autismo não tem sido uma tarefa muito fácil, mas o que tem feito essa nossa tarefa? A mediocridade dos resultados dos métodos cognitivos comportamentais. À medida que, veja, vou até tirar aqui para a gente poder conversar um pouco. Se eu for fazer um tratamento de mesinha ou de cadeirinha, esse tratamento ele tem um grande limitador, conseguir fazer o sujeito ficar na cadeirinha e na mesinha, o que não é uma tarefa fácil. Mas enquanto a criança é pequena e ela pesa ali 10, 15, 20 quilos, até fisicamente você consegue mantê-la na cadeirinha. Mas e quando esse sujeito vai crescendo? E quando ele fica maior, mais forte, mais pesado do que aquele que quer mantê-lo na cadeirinha? E quando essa oposição, ela não se torna mais um só não querer fazer a coisa proposta, mas começar a lutar contra estar lá naquele lugar. Não querer ir ao tratamento, não querer ir nem arrastado, e eu estou arrastado. Se vocês não se lembram dessa cena, a gente passa de novo. Em Brasília, uma criança fugiu e os terapeutas trouxeram ela de volta arrastado pela perna. Não sei se vocês se lembram, mas temos várias imagens desse tipo. O que tem feito uma abertura para o nosso campo? O que tem feito uma abertura para o nosso campo é a insatisfação dos próprios sujeitos autistas e dos pais com esse tratamento depois de um tempo. Fica-se ali um certo tempo, mas o sofrimento e os limites do resultado têm aberto outras possibilidades, e é aí que a gente tem justamente entrado. A gente tem entrado, portanto, não porque a abordagem psicanalítica ela seria a primeira a ser procurada, mas porque, no final das contas, ela acaba sendo um recurso quando o sofrimento do tratamento imposto é insuportável. Entende? Francisco, quer complementar antes de passar para o Gabriel? Quero, nessa parte, né, que a gente acabou de ler, eu me perdi. Não, mas tem nessa coisa, né? Só é possível, né, considerar a diferença, né, o funcionamento, né, do autista como uma diferença, levando em conta o afetivo e o libidinal, né? Isso que a gente estava fazendo aqui. E aí ele vai dizer que, né, as teorias cognitivistas e tudo mais não levam em conta esse aspecto, né? Que aí sim, né, levando em conta
a afetividade, né, o afeto e a libido, a gente pode, né, entrar no que seja do singular, né, do sujeito. Que aquele jeito, aquela forma de estar no mundo diz de uma diferença subjetiva, diz de um funcionamento, né, diferente. E eu vejo hoje em dia certas práticas, eu até vi agora recentemente, enfim, não sei da veracidade disso, não fui pesquisar para ver ainda, mas que foi a partir de uma chamada para um curso de manejo de crise, em que tinha lá, compassivo, né? E aí eu fui dar uma estudadinha, aí tem, né, dito aí em algumas postagens, aba compassivo. E aí o que é isso, né? Aí tem lá os pontos que levam em conta minimamente, né, o sujeito, né, o desejo do sujeito, né, alguma coisa nesse tipo, né? Então a gente vê que, né, de certas abordagens com o autista começa a se abrir, né, para certos aspectos de que a psicanálise desde o início parte dela, né? A psicanálise parte do afeto, parte do funcionamento libidinal. E meio que fazem uma mistura e colocam, né, essa questão como se eles tivessem descoberto isso. Tanto que o Como se tratamento essa da questão fosse a partir... E aí é até interessante, Francisco, que como a gente considera que a abertura é o afeto que vai fazer essa abertura, ao invés de exercícios, treinamentos, a gente propõe brincar, o jogo, o lúdico, o corpo, o movimento, o som. Então, a gente fica tentando adentrar pelo afeto e não lidar com o afeto quando ele se impõe. Ou seja, quando o tratamento tradicional é insuportável, o afeto explode, e aí você tenta se haver com ele. Não, a gente começa por ele. Então, essa é uma diferença fundamental. Mas, então, veja, isso é um ponto interessante. A psicanálise, e mesmo fora da psicanálise, os métodos psicodinâmicos, eles estão espontaneamente sendo utilizados pelos próprios sujeitos autistas, de tal modo que até o ABA está tentando incluí-lo para, no final das contas, poder se sustentar por mais tempo, né? Gabriel? Boa noite. Você falando, né, fazendo as diversas considerações que você fez, Renata, eu fiquei pensando em alguns comentários que eu vi mais recentemente na internet, nos posts que envolvia autismo, sobretudo em casos mais graves, assim, de pessoas que falavam que eram familiares, ou pessoas que conviviam com pessoas autistas, falando que não, esses métodos psicodinâmicos, humanistas, existenciais, não servem para o autismo porque é como se as pessoas autistas, né, e as famílias estivessem numa corrida contra o tempo. Então, a intervenção, ela precisa ser, assim, pelo que eu li, né, essas pessoas alegam que tem que ser diretiva, porque está numa corrida contra o tempo. Não tem como esperar o tempo da criança para fazer uma intervenção, né? E por isso eles se colocam, né? Eles falam que precisa dessa teoria que supostamente é embasada e que se tem mais evidências, né, com relação a isso, para que seja otimizado o melhor possível para que se possa... É como se tivesse uma corrida contra o tempo para resgatar o sujeito autista, a pessoa autista, né, do lugar que ele está. E para isso ele, pelo que eu li, né, as pessoas elas defendem, sobretudo, teorias mais diretivas nesse sentido, de que estão numa corrida contra o tempo. E veja que é esse o perigo, eles falam de uma janela, né? Tem a questão da poda neural e dessa janela. Mas é interessante, Gabriel, porque é justamente aí que a gente está falando dos riscos do reducionismo para essa coisa biológica.
Então, tudo bem eu liquidar com a infância para aproveitar essa janela de oportunidades, mas será que, aproveitando essa janela de oportunidade, a custo da infância, eu não causo uma piora das condições gerais desse sujeito, inclusive a relação dele com o próprio autismo, que não está aí para deixar de estar, né? O autismo é do autismo para o autismo. Então, será que eu tenho que aproveitar essa janela para poder curar o sujeito de algo que não é curável? Ou será que eu devo pensar um tratamento? E aí vem a proposta da psicanálise, Gabriel. A gente propõe que o tratamento ele tem que pensar todos os tempos. Uma das grandes diferenças é que a gente tem tratamentos que pensam basicamente a infância, e a gente está aqui propondo o sujeito durante todos os seus tempos, sua vida inteira. Então, um tratamento que considere o bebê, a criança, o adolescente, o adulto e o idoso, sem privilegiar necessariamente um tempo ao outro, e sem ignorar um tempo e outro, porque, por exemplo, você tem alguns casos em que o tratamento é intenso na infância e quando chega na adolescência, por exemplo, escuta de alguns profissionais, agora já é tarde, já passou do tempo. Já passou do quê? A pessoa está viva. O que exatamente passou? Né? E outros pais, por exemplo, ficam desamparados quando profissionais de saúde falam, não, agora está muito tarde, é só esperar. Esperar o quê? O que exatamente estamos esperando? Então, não privilegiar ao longo do tratamento como se o tratamento de um tempo fosse mais importante que o outro. Existem especificidades do tratamento em cada tempo. Por exemplo, ferramentas que se utilizam na infância são diferentes de ferramentas que se utilizam na idade adulta. Mas é importante a gente pensar, Gabriel, do ponto de vista da psicanálise, que o tratamento da infância não é mais importante do que o da adolescência, ou da idade adulta, ou da vida do idoso. Todos os tratamentos, em todos os seus tempos, são igualmente importantes. Essa sutileza, percebe? E aí a gente sai dessa lógica da janela de oportunidade. O que você acha, Gabriel? Sim, eu concordo nesse sentido. Quando eu li isso, eu fico me soou mais que a pessoa estava assim num olhar esperançoso, sabe? Nesse sentido, como você falou, né? Como se estivesse ali e tem que ir nessa luta contra o tempo para que, quem sabe, não possa surgir uma cura daí, né? Me parece assim, do jeito que as pessoas estavam expressando, sabe? Muito nesse sentido de que ali tem que intervir o quanto antes, porque quem sabe não dá para ter uma cura, ou quem sabe não dá para alienar mais essa criança ao campo do outro, assim. E no final das contas, o que a gente mais tem encontrado, é importante a gente observar isso. Quando você vai com tratamentos muito intensos, o que você tem observado mais são fechamentos autísticos. Sim. Porque se o sujeito autista ele se defende do campo do outro, e se esse campo se apresenta de um modo muito invasivo, ele não vai ter que se defender ainda mais? Então, será que com esse tratamento intenso eu vou ter uma abertura ou um fechamento? Uma das nossas hipóteses de trabalho é que, tentando promover uma abertura, se promove um fechamento. Eu nem sei se está tentando promover, de fato, uma abertura, né? Ou uma outra ideia. Mas vamos voltar lá ao texto para a gente finalizá-lo. Francisco quer complementar algo? Rosana quer complementar algo? Não? Eu queria dar uma palavrinha a respeito dessa questão do tempo, né? Porque, sim, a intervenção precoce, ela é muito bem-vinda, né? E a psicanálise também parte daí, né? Não no sentido de adaptativo, de janela neural, né? Não se parte daí, porque o autismo, ele se dá de saída, ele se dá na primeira infância. Então, quanto, né, antes a intervenção ela é oferecida, isso pode, né, ser bom para o sujeito, né, nessa abertura para o outro, por exemplo, né? Não é nessa urgência, né, como eu acho que o Gabriel está se referindo nesse que certos métodos, né, colocam assim de violentamente, porque inclusive tem uma lógica de mercado nisso também, essa urgência, o autismo como um grande problema, né, uma coisa desse sentido. Por trás também tem um discurso aí de mercado que pauta isso. Porque a psicanálise também, né, ela
do entendimento de que quanto mais cedo a intervenção, sem dúvida, né, esse sujeito pode ter mais abertura para o campo do outro, né? E um ponto, tentando linkar com o que estava lá atrás sobre a questão da diferença, né? A psicanálise, quando propõe a diferença autística, não quer dizer que esse sujeito não precisa de tratamento. Precisa de tratamento, de cuidado, né? De uma atenção bastante, né, delicada aí para isso. Né? Não se trata disso, que é até o que ele coloca no outro capítulo também, no outro parágrafo. É necessária a intervenção, né? É necessário um tratamento. Não é a Aí a diferença... pergunta que fica é o que se trata quando se trata, né, Francisco? Porque, assim, não é o tratamento do autismo, no sentido de curar do autismo. O sujeito precisa de tratamento em qualquer uma das suas estruturas, até para poder funcionar da melhor forma possível dentro da sua estrutura. Isso. Mas é o que tratamento do autista nos seus impasses e no seu sofrimento. Perfeito, né? Não do autismo. E aí tem um ponto importante, você falou sobre a estimulação precoce, a gente, inclusive, tem uma ferramenta que veio da psicanálise, que é o IRD, né, que a gente já estudou no grupo de quarta-feira, não sei se vocês se lembram, né, que a gente vai indicando aí os riscos do desenvolvimento infantil, mas não para diagnosticar antecipadamente o autismo, mas para poder ver no desenvolvimento da criança, do bebê, como é que ele se enlaça ao campo do outro, como é que ele dá essa questão da mamada, do olhar, da lalação, sabe, os acontecimentos do encontro do campo do outro, e a partir dessa, lembrando que é de 0 a 36, né, Francisco? Não, 18. De 0 a 18 meses, 36 não, perdão. De 0 a 18 meses, ou seja, justamente a avaliação de bebês bem pequenininhos, né? Para, inclusive, esse tratamento precoce. Mas cuidado para não confundir diagnóstico precoce com intervenção precoce. O que a gente está antecipando não é o diagnóstico, o que a gente está antecipando é o olhar, é o cuidado, é a busca do enlace, são outras questões que estão sendo olhadas. Rosana? Então, Renata, sobre isso, vamos só lembrar sempre que a gente analisa a relação, né? E que vai atuar justamente nesse sentido de tentar, aí sim, até os 18 meses é uma coisa, porque o que me lembrei de falar aqui para a questão que o Gabriel trouxe, é que, não que se diga assim, mas aos pais, quando eles começam a falar dessa coisa de janela neural e blá, 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 a impressão que eu tenho é que é uma percepção de cura. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que aproveitar, porque aí cura, né, do autismo. Então, acho que esse também é um grande risco desse discurso, né? Exatamente. Rosana, isso mesmo. Então, eu tenho que fazer, então, coloca lá 40 horas de sessão, porque aí é o caminho para uma... E não é nada disso. E não deixa de ser também a proposta mesmo da comportamental, porque ele está treinando a pessoa, o sujeito, a parecer que não é uma pessoa autista, né? Então, e aí a melhora tem a ver com mascarar, né? Exatamente. O que parece melhora, no final das contas, é um custo de sofrimento gigantesco. Exatamente. Manter guardado, manter aprisionado determinados traços que, na verdade, me organizam, me regulam. Isso. O custo é muito alto e a gente tem visto, sim, aparece na clínica, as pessoas passaram, né, sujeitos que se submeteram a esse tratamento por muito tempo e que começaram a se rebelar e os pais, felizmente, escutaram, né, então, aquilo que está também naquela denúncia, né, de traços de estresse pós-traumático e tal, então, são coisas que são complicadas, né. E aí, antes de passar para as duas perguntas, deixa eu voltar no texto rapidinho, só para avançar mais 2 pedacinhos. Então, olha só, lá na página 17, para voltar lá onde a gente estava. Então, na página 17, a gente tem, então, muitos psicanalistas freudianos e lacanianos se inscrevem hoje nessa perspectiva
e se esforçam de distinguir o funcionamento autístico do funcionamento psicótico. Então, não são todos os psicanalistas, mas são muitos, eu sou uma delas, esse grupo pensa nessa diferença entre autismo e psicose, por isso, inclusive, a Renata e a Rosana estão ali trabalhando sobre psicose na segunda-feira, e eu e o Francisco estão trabalhando sobre autismo na outra segunda-feira, com todos vocês, para a gente poder conversar sobre essas diferenças, né? Então, nós explicamos mais tarde, mais adiante, por que o autismo deve ser diferenciado da psicose, que é o primeiro capítulo, sublinhando notadamente a ausência de alucinações verbais, de delírios, a evolução vai do autismo para o autismo, não tem o desencadeamento, né? E a especificidade dos escritos dos sujeitos autistas, a ausência de desencadeamento e a vontade de mutabilidade, que é o que a gente vai estudar no primeiro capítulo. A França sofre de não dispor de um movimento de autodefesa dos autistas. Eu queria elogiar o Brasil. O Brasil tem um movimento de autodefesa dos autistas. O Brasil tem hoje a Associação dos Autistas do Brasil, que é uma associação que vem crescendo e que está muito ativa, e faz denúncia ao Ministério, e todos os documentos que saem, tanto da saúde quanto da educação, se posicionam, questionam. Tem um movimento no Brasil muito interessante, Nada Sobre Nós Sem Nós, que é basicamente, sujeitos autistas precisam participar de todas as comissões de decisões políticas e documentais sobre o autismo, com a participação de sujeitos autistas e pesquisadores do campo do autismo. Percebe a diferença? Ou seja, não pode ir lá na Câmara dos Deputados, eles, vozes da cabeça, decidir o que eles acham que é melhor. É necessário que as decisões tenham participação dos sujeitos autistas e pesquisadores sobre o autismo, incluindo pesquisadores autistas sobre o campo do autismo. Então, um elogio aqui ao Brasil é que o Brasil tem esse movimento. E esse movimento, ele tem levado a inúmeras defesas e movimentações e denúncias muito importantes. Então, na Europa, coisa que também não tem nos Estados Unidos, do mesmo modo que no Brasil, tá? O Brasil, ele tem muitas coisas para criticar, mas também bora elogiar as coisas que são boas aqui, porque senão a coisa fica parecendo que a gente só critica. Tem coisa boa aqui. Então, na Europa, a fala crítica dos autistas ainda não se faz muito ouvida. A reivindicação de uma abordagem mais humanista, da dificuldade deles, não é sustentada pelas associações de pais. E aqui no Brasil você tem a Associação dos Pais, mas você tem a Associação dos Sujeitos Autistas, que tem reivindicado abordagens mais humanistas e feito denúncias sistemáticas. Por favor, quem não segue a Associação dos Autistas do Brasil, segue no Instagram, vejam as denúncias. Vocês vão ver, inclusive, se não assistiram, assistam, a pesquisadores que foram ali na Câmara dos Deputados e também foram no Senado para poder denunciar ali diante dos nossos governantes, né, de quem a gente escolheu para legislar sobre nós, acerca dos abusos e excessos do tratamento. Vou mandar um vídeo, inclusive, de novo lá do grupo, para quem não assistiu, eu já mandei antes, mas vou mandar de novo, deles falando sobre, inclusive, o tratamento ABA, a invenção do ABA. Bom, os tempos mudam, as avaliações dos métodos recomendados se verificam cada vez mais decepcionantes. Pais se levantam para preconizar uma abordagem humanista do autismo, é aqui que a gente entra. Os psicanalistas participam, né, dividem a mesma ética que aquela de reivindicam essas associações, aquela que coloca o sujeito e a sua singularidade em primeiro plano. Então, os psicanalistas, os pais, os próprios sujeitos autistas que preconizam uma abordagem humanista para o autismo, preconiza também que para cada autista é necessário um método específico que respeite a subjetividade, que respeite a singularidade. Então, mesmo adaptando a cura psicanalítica ao autismo, ou seja, o método de tratamento proposto por Freud para o autismo, em outras palavras, não a orientando na revelação de um sentido oculto, não se trata de formações do inconsciente, como é na neurose, ou de interpretações que buscam esse sentido oculto, inconsciente, mas que ao invés, então, de formações do inconsciente, pensa na borda autística, lembra disso? Mas fundamenta-se, que é o segundo capítulo do livro que a gente vai entrar, mas fundamenta-se sobre um tratamento pela borda.
objeto que mobiliza os investimentos libidinais do autista e que conhece 3 encarnações: o objeto autístico, o duplo e o interesse específico. Nessas mesmas condições, nós não consideramos que o tratamento privilegiado, nós não a consideramos como tratamento privilegiado do mal-estar do autista. Então, veja, aonde que a psicanálise ela entra? Ela entra nessa reivindicação de um tratamento humanístico. A gente usa a psicanálise, mas faz essa diferença que não se trata, então, de revelar sentidos ocultos, de interpretação a partir da ideia de formação do inconsciente, mas do tratamento pela borda autística e dos seus elementos da borda, que é o duplo, o objeto autístico e os interesses específicos. Para a gente fechar e voltar para as perguntas, nenhuma reserva a fazer, por exemplo, a gente não tem uma crítica a fazer, pelo contrário, é uma gracinha esse livro, quem não leu, quiser ler, eu mando. Nenhuma reserva a fazer, por exemplo, a terapia rogeriana pelo jogo, conduzida por Virginia Axline com Gibbs. Conhecem esse livro? Se vocês não conhecem, eu posso ler. É um amor esse livro. Conhece, Rosana? Maravilhoso, eu li na faculdade. Ele é excelente. Eu passei por isso também, Rosana. Eu fiz ele na clínica. Isso, olha, ó, Francisco, ele na mão. Vou mandar lá no grupo. Isso. Vou mandar esse livro lá no grupo, quem quiser ler. Temos alguma coisa contra? Não, olha ali, ó, Francisco tem ele na mão, eu estou mandando no grupo, Rosana leu, Sandra leu. Tá vendo? Quando a coisa é boa, não importa que veio de outra teoria, é de Rogers. É bom, é bom. Não temos nada contra, correto? Seguimos aí, então. Também a Affinity Therapy ou CERTs abrem também vias novas, interessantes, que tomam por completo o saber e as paixões das crianças. Contudo, somente a psicanálise fornece um enquadre teórico para abordar as angústias e a especificidade do funcionamento afetivo do autista. Nisso, ela permanece indispensável. A psicanálise se torna indispensável pela questão de como aborda a angústia e esse funcionamento afetivo. Sua notável persistência reside em sua capacidade heurística incomparável de compreender os fenômenos humanos que ultrapassam a vontade. Aqueles que testemunham saber agindo sem o nosso conhecimento, que é a descoberta do inconsciente de Freud. Essa perspectiva é ainda mais digna de ser sublinhada, dado que a psicanálise encontra uma grande dificuldade frente às representações coletivas contrárias à psicanálise, que exaltam o individualismo e que fazem da dominação de si um valor essencial. E aí eu queria só fazer uma ressalva sobre isso. A gente já conversou sobre isso em outros momentos. Primeiro, que eu acho muito engraçado, eu estava fazendo uma live estava em São Paulo semana, fazendo uma live da Casa do Saber na terça-noite. Aí eu achei muito engraçado, porque a gente começou a falar sobre psicanálise, aí aparecem umas pessoas, depois olha lá no chat, eu acho muito engraçado. Psicanálise é uma ciência, eu pensando, quem perguntou, criatura? Então, sempre tem algumas pessoas que têm uma reação muito apaixonada e contrária à psicanálise, e tudo bem, né? A gente tem quem ama, tem quem nos odeia. Mas a parte que exalta o individualismo, esse me preocupa. Ao invés de a gente considerar que os problemas são muito mais complexos, que o espectro é muito mais amplo, que a gente precisa considerar questões sociais, de gênero e outras categorias, a ideia do individualismo, essa é preocupante. Essa me preocupa em todos os tempos, e não é só sobre o autismo, não, tá? Então, para fechar aí esse ponto, veja, e aí vou para as perguntas para a gente poder fechar. Ela infligiu o narcisismo humano, a psicanálise, né, evidenciando uma ferida maior. Para quem não conhece, eu vou lembrar a vocês o que é essa referência do Freud, né? Colocando em evidência que o eu não é senhor da sua própria casa. Todo mundo se lembra dos golpes narcísicos? Quem não se lembra, vou lembrar. O Freud, ele fala que nós passamos, deixa eu voltar aqui rapidinho, porque o texto já acabou. O Freud, ele vai falar que a gente passou por 3 grandes golpes narcísicos. Primeiro grande golpe narcísico, vocês se lembram, Copérnico, né? A Terra não é o centro do universo. Tadã. Segundo grande golpe narcísico, né? O homem não é o centro da criação, né? Evolucionismo, com Darwin.
Tadã. Terceiro grande golpe narcísico, você não é dono nem de si mesmo. O eu não é senhor da sua própria casa, com Freud. De tantos golpes que o ser humano já levou, de tantas quedas narcísicas que ele já levou, a gente entende, às vezes, a resistência de não saber prever o futuro, por exemplo. O que eu estou chamando de prever o futuro? Quando se propõe terapias extensivas, de 40 horas, por exemplo, durante um certo período da vida, tem uma promessa que está sendo vendida, e é essa que está me incomodando, porque ela está sendo vendida, e cara, e é uma promessa que mata a infância, e quando não obtém o resultado, normalmente responsabiliza os pais que eles não fizeram do jeito certo, não se empenharam o suficiente, blá, 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 blá. Então, os pais pagam a conta, literalmente, em todos os sentidos, e a criança paga a conta realmente com a vida. E o risco que isso vem depois, no final das contas, é que toda essa conta, mesmo quando não obtendo o tal resultado esperado, ninguém está questionando. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Então, veja, qual que é a parte que a psicanálise, ela enche o saco, ela mexe? Porque a gente está questionando esse narcisismo. E se as evidências não forem tão evidentes assim? E se esse saber do comportamento e da cognição não for tão absoluto assim? E se, ou seja, e se o eu não é senhor da sua própria casa? E se a gente aceitar a ideia de não saber, a ideia de uma certa abertura a esse saber? Né? Marília, você tinha levantado a mão? Eu tinha. Depois eu achei que não era conveniente falar, mas vou falar. Eu te conheço, vim te procurar por conta de um caso pessoal, de um método de um jardineiro. Uma criança que sofreu muita violência. E ele conseguiu trazer de São Paulo para o interior e retirar do pai, que era muito violento com essa criança. E ele tem um autismo severo, e a família não tem a menor ferramenta, sabe? Então, quando eu converso com eles, com os familiares, e tento que eles olhem para essa criança como um sujeito que existe ali de uma forma diferente, tudo que eu escuto é: a gente precisa poder morrer, porque a gente não pode morrer e deixá-lo tão sozinho e tão sem habilidade nenhuma, de não conseguir se alimentar, e eu fico muito nessa sinuca. Então, eu busquei, já achei, né? Não busquei você, mas achei você, acabei me interessando por todos os outros cursos, porque eu sou da psicanálise, mas fazia minhas atualizações de outras formas. E eu estou muito apaixonada, e eu queria saber se existe alguma coisa para a gente propor, porque é um dilema humano, é um dilema da família, é um dilema das ferramentas que a família dispõe, e eu não vejo os profissionais da saúde querendo juntar técnicas para o sujeito ficar bem. Eu vejo briga entre uma técnica e outra. Não digo que é o caso da psicanálise, porque a gente aborda aqui as coisas que são excessivas, que exaure, que estressa a criança muito tempo dentro do consultório, na cadeirinha, como você mesmo disse. Mas não é só isso, lá dentro da casa também ela sofre esse estresse, ela é amarrada, ela quebra a televisão, que a pessoa demorou 15 anos para poder pagar. Então, assim, e eu não consigo passar para eles essa visão. Eu acho que o poder público, ou a gente como particular, bolar palestras, ir para as associações de bairros, para que as pessoas tivessem essa visão do autista como um sujeito. Tem uma pessoa ali. E não é só essa pessoa que vai ficar desamparada. E Marília, é importante lembrar, e você toca num ponto muito importante, o que a gente está questionando nem é um método ou outro, a gente está questionando que a gente está aqui, nós não temos nada contra, desde que se mantenha a questão da humanidade, não mate a infância e não venda promessas falsas.
e não leve as famílias a se endividarem numa forma que eles não vão conseguir manter a própria subsistência. Então, a ideia aqui, e aí vem uma questão importante, todo sujeito autista necessariamente vai se machucar ou se colocar em risco? Também não. Alguns vão? Sim. E aí você tem outras combinações sempre muito complicadas. Ontem mesmo, ontem no final de semana, ontem, né? Ontem foi domingo, estava vendo no Fantástico um menininho, vocês devem ter visto, e em 2 segundos ele pulou do 10º andar de um prédio, do vitrozinho da janela do apartamento, que era o único vitrozinho de pais extremamente atenciosos, o único vitrozinho que não tinha tela, que eles nunca imaginaram que a criança podia subir. Vocês viram não sei se vocês viram esse caso. O menino está bem, sobreviveu. Incrivelmente, ele está no 10º andar e sobreviveu. E vai ficar bem, e vai andar, quebrou as perninhas. Mas o que me chama a atenção ali, e os pais falam uma coisa que eu fiquei muito sincera, falando assim, nós somos julgados o tempo todo. Como é que vocês deixaram isso acontecer? Julgou, não sabe o que está falando, não sabe do que está falando. A gente está falando aí, porque, veja, o sujeito, você tem determinadas crianças que você pode deixá-los na sala vendo um desenho e tomar banho. Tem outras crianças que você não pode nem no banheiro fazer um xixi. Então, eu não posso colocar tudo no mesmo campo. Por isso que a gente está falando do 1 a 1 aqui, Marília. Por isso que a gente está enfatizando tanto a importância de um tratamento que não privilegie protocolos, que observe as características. Por exemplo, todas as famílias têm condições de pagar ATs, né, acompanhantes terapêuticos, 24 horas por dia? Não. Não tem condições. A minoria das famílias tem condições de pagar algum. Um único adulto dá conta de cuidar desse sujeito que, num piscar de olhos, acha um vitrozinho aberto, sozinho, 24 horas por dia? Óbvio que não. Mas é disso que a gente está falando, entende? Como é que a gente vai construir para cada estrutura financeira, para cada estrutura de cidade, para cada estrutura familiar, para cada espectro dos sujeitos que desaparecem, as melhores condições de trabalho, que inclui pensar a escola, por exemplo, a escola sempre é melhor a escola particular? Não. Em várias cidades, inclusive aqui onde eu estou, a escola pública ela é melhor para a inclusão do que a escola particular. A perder de vista de melhor. Marília, eu fechei esse microfone que estava dando retorno. É até curioso, de vez em quando, com pais de outros lugares, eu falo sobre a questão da escola pública, eles olham assim, mas escola pública para inclusão, a escola pública pode ser sensivelmente melhor, sobretudo no caso dos CMEs, que são as crianças pequenas, e o ensino fundamental 1, que costuma ser municipal, e às vezes você tem a escola de bairro, que é menorzinha, com menos tempo de sala de aula. Considerem essa possibilidade, mas aí que eu estou falando, entende? Esse detalhe, como é que a gente vai pensar onde você mora, qual a condição que você tem, o bairro, o barulho, a locomoção, todas essas condições, o espectro é muito maior. Mas vamos parar nesse ponto. Gabriel, só por causa do tempo, a gente vai interromper, não vou te passar. Eu mandei para vocês o livro que ele cita, vou mandar para vocês o videozinho lá da Associação dos Autistas do Brasil, para falar um pouquinho sobre esses excessos, e, de novo, o que a gente está colocando aqui não é exatamente só existe uma abordagem boa e as outras são ruins, estamos falando a luta aqui é uma luta pela diversidade de tratamentos. É só isso, não é pedir muito, né? É pela diversidade de tratamentos. Daqui 15 dias, então, a gente volta, vai para o primeiro capítulo, já mandei para vocês, está em espanhol, não está difícil de ler, mas vocês podem utilizar aí as inteligências artificiais da vida para ajudar com a tradução, quem precisar. E na segunda-feira que vem, Rosana e Renata continuam com o texto das psicoses. Quer falar onde vocês estão, Rosana? Oi, então, para quem está acompanhando lá os nossos encontros sobre as psicoses, estamos no item 2, ainda capítulo 2, item 2.3, algo assim, que é a preferência
pela imagem do fala ser. A gente está trabalhando a questão do estágio do espelho, tá bacana. Bom, quem puder. Francisco, quer complementar algo para a gente fechar? Não, só o finalzinho do texto que eu acho legal, né? Que ele vai colocar, né? Aprendê-lo, né? O sujeito autista, como um sujeito dotado de uma dinâmica própria e não como uma massa de modelar. É isso. Essa é muito boa e é interessante que tem mais de uma tradução, né? Nessa está como massa de modelar, na outra tradução que saiu numa revista, está como massa de manobra. Tem 2 traduções já para português. Gostei das 2. Ou seja, não como massa, não como uma coisa só, né? Sem forma. Mais complexo que isso. Gente, beijo para todo mundo. Quarta-feira a gente continua com as psicoses de modo geral. Na segunda-feira, as psicoses infantis. E bora seguir estudando. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau.